Você já se sentiu pequeno demais diante de um problema gigante? Já enfrentou algo que parecia impossível de vencer? Talvez seja uma doença, uma crise financeira, uma perda, ou até mesmo uma dor emocional que ninguém vê. Hoje, eu quero te convidar para olhar com outros olhos uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Sim, estou falando de Davi e Golias, mas não apenas como uma história infantil de superação. Vamos juntos explorar o que essa narrativa tão antiga ainda tem a nos ensinar nos dias de hoje, porque no fundo, todos nós temos um Golias para enfrentar. Essa história não é apenas sobre um garoto contra um gigante, ela é sobre fé contra medo, propósito contra intimidação, espírito contra aparência. É sobre como Deus age através de pessoas improváveis, em situações improváveis, para cumprir propósitos extraordinários. E talvez você esteja aí se perguntando: o que isso tem a ver comigo? A resposta é tudo, porque assim como Davi, você também foi chamado para vencer. Neste vídeo, vamos mergulhar nos bastidores espirituais dessa história. Vamos entender quem era Davi, o que Golias realmente representava e como essa batalha é, na verdade, uma metáfora poderosa para a sua vida espiritual, emocional e até prática. Prepare-se para aprender, refletir e, quem sabe, despertar uma nova coragem dentro de você. Fique comigo até o final, porque a última parte deste vídeo traz uma lição de vida que pode transformar a forma como você encara seus desafios diários. Agora vamos ao início de tudo. O contexto por trás dessa batalha épica, o cenário histórico e espiritual de Israel. A história de Davi e Golias se passa em um dos momentos mais delicados de Israel. O povo vivia em constante ameaça dos filisteus, um povo guerreiro, organizado, que dominava técnicas avançadas de combate e armamento. No capítulo 17 de 1 Samuel, vemos que o exército de Israel estava acampado em um monte, enquanto os filisteus ocupavam o outro. No meio, um vale que separava os dois exércitos, e o medo que dominava os corações dos israelitas. E todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. 1 Samuel 17, 24. O que estava acontecendo não era apenas uma batalha física, mas uma crise de fé. Saul, o rei, já não era mais o líder espiritual que o povo precisava. Ele havia desobedecido a Deus, perdido o favor divino e agora estava paralisado pelo medo. O povo seguia sem direção, sem coragem e sem uma liderança verdadeiramente conectada com Deus. E aqui está algo importante. Quando a liderança espiritual falha, o povo sofre. E é nesse cenário de desesperança que surge um jovem improvável, chamado Davi. Quantas vezes nós também nos encontramos cercados por exércitos de problemas, sem saber para onde ir? Situações que nos fazem questionar nossa fé, que nos colocam num vale, entre o que tememos e o que precisamos enfrentar. Assim como Israel, podemos estar paralisados por gigantes que aparecem em nossas vidas. E é exatamente nesse momento que Deus prepara alguém com coragem e fé para agir. Enquanto todos olhavam para Golias com medo, Deus olhava para um pastor de ovelhas no campo, alguém com um coração alinhado ao dele. Agora que você entendeu o cenário, vamos conhecer melhor quem era esse jovem Davi e por que ele foi escolhido para uma missão tão grande. Davi, um jovem comum, com um coração extraordinário. Davi era o menor entre os filhos de Jessé. Nem mesmo seu pai acreditava que ele poderia ser alguém especial. Quando o profeta Samuel foi enviado por Deus para ungir o novo rei de Israel, todos os irmãos de Davi foram apresentados, menos ele. Davi estava no campo, cuidando das ovelhas. Mas Deus disse algo poderoso a Samuel: o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16, 7.
Enquanto os outros lutavam por posição e reconhecimento, Davi estava nos bastidores, sendo treinado por Deus no silêncio e na solidão. Ali, enfrentando ursos e leões, protegendo o rebanho, compondo salmos, ele desenvolvia coragem, sensibilidade espiritual e intimidade com o Senhor. Você já parou para pensar que talvez o tempo que você chama de esquecimento, Deus esteja usando como treinamento? Davi não tinha um exército, não era um guerreiro, não tinha armadura, mas ele tinha algo que ninguém ali possuía: um relacionamento íntimo com Deus. Ele aprendeu a confiar no Senhor quando ninguém estava olhando, e é isso que o tornou pronto para enfrentar Golias. A força de Davi não estava nos músculos, mas na fé. Não era sobre o que ele podia fazer, mas sobre o que ele acreditava que Deus podia fazer através dele. Quantas vezes você já se sentiu pequeno, invisível, esquecido? Deus vê o seu coração. Ele conhece suas lutas secretas, suas lágrimas silenciosas e está te preparando para algo grande. A Bíblia está cheia de exemplos assim, e Davi é a prova de que o anonimato pode ser o maior campo de treinamento para a grande missão. Mas enquanto Davi se fortalecia no campo, no outro lado do vale se erguia um gigante. Vamos agora entender quem era Golias e o que ele simboliza até hoje nas nossas vidas. Golias, o gigante externo e os gigantes internos. Golias era um guerreiro filisteu, gigante em tamanho e em arrogância. Media cerca de 3 metros de altura, usava uma armadura de bronze pesando mais de 50 quilos e empunhava uma lança como um tronco de árvore. Todos os dias, ele saía no vale e lançava um desafio: escolhei dentre vós um homem que venha até mim. 1 Samuel 17:8. Golias não apenas representava força física, ele representava medo, opressão, afronta espiritual e desânimo coletivo. Durante 40 dias, ele paralisou um exército inteiro apenas com palavras. Hoje, talvez você não esteja diante de um homem de 3 metros, mas enfrenta gigantes muito mais silenciosos e devastadores. A ansiedade que rouba seu sono, a insegurança que paralisa seus sonhos, a dor emocional que ninguém vê, a dívida que sufoca, o diagnóstico que assusta. Esses são os Golias da vida moderna. Eles gritam dentro da mente, desafiam sua fé e fazem você se sentir impotente. Golias simboliza tudo aquilo que tenta te convencer de que você não é capaz. E o maior erro que Israel cometeu foi ouvir demais a voz do inimigo e esquecer a voz de Deus. Enquanto Golias falava com intimidação, Deus continuava presente, esperando alguém que ousasse acreditar. Quais são os gigantes que têm afrontado você, que te fazem acordar já cansado, já desanimado? Hoje, essa história vai te lembrar que o tamanho do inimigo não importa quando você conhece o tamanho do Deus que está contigo. E foi exatamente isso que Davi entendeu. Ele não viu o tamanho de Golias, ele viu a fraqueza espiritual de um inimigo sem aliança com Deus. Agora, vamos entender como Davi enfrentou esse gigante com uma estratégia que vai te inspirar profundamente. A estratégia de Davi: fé, coragem e propósito. Davi chegou no campo de batalha para levar pão e queijo aos seus irmãos. Ele não foi chamado para guerrear. Ele foi enviado por obediência, mas ativado por propósito. Ao ouvir Golias afrontando o exército de Deus, Davi não ficou em silêncio. Ele fez a pergunta que todos ali deveriam ter feito: quem é este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? 1 Samuel 17:26. Essa é a diferença de quem vive pela fé. Davi não via um gigante, via uma oportunidade de exaltar o nome de Deus. Saul tentou vestir Davi com sua própria armadura, mas ela era pesada demais. Não combinava com ele.
Davi entendeu que não precisava ser como os outros para vencer. E quantas vezes, na vida, tentamos vestir o que não nos serve? Padrões, expectativas, métodos que não têm nada a ver com quem somos. Davi decidiu usar o que já sabia usar. Sua funda e 5 pedras lisas. Isso era suficiente, porque o que importa não é o que você tem na mão, mas quem está com você no combate. Na hora da batalha, Davi não tremeu. Ele correu em direção ao gigante e declarou: Tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. 1 Samuel 17:45. Essa é a postura da fé verdadeira. Correr em direção ao problema, armado não de medo, mas de convicção espiritual. Ele se posicionou com ousadia, enfrentou o inimigo com sua identidade e não com a dos outros. Proclamou a vitória antes da luta começar. Usou a própria arma do inimigo para vencê-lo. 1 Samuel 17:51. A estratégia de Davi não era militar, era espiritual. E quando você se alinha com Deus, até uma pedra se torna mais poderosa que uma espada. Você não precisa de todos os recursos do mundo para vencer suas batalhas. Você precisa de fé, clareza, coragem e um propósito alinhado com Deus. Talvez hoje seja o dia de tirar a armadura que não te pertence e lutar com aquilo que Deus colocou em suas mãos. O seu Golias pode cair, se você se levantar. E quando Davi se levantou, foi o gigante que caiu. Agora vamos ver o que aconteceu no momento da vitória e o que isso representa para a sua vida espiritual. A vitória. Quando a fé vence o medo. Davi não hesitou. Ele correu em direção ao gigante, enquanto todos recuavam. Ele avançava. A pedra lançada por sua funda não apenas atingiu a testa de Golias, ela derrubou um sistema de medo que dominava Israel por dias. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e uma pedra, e o feriu e o matou. 1 Samuel 17:50. Davi não apenas venceu, ele mudou a atmosfera espiritual daquele lugar. A coragem dele reacendeu a fé de todo um povo. O texto bíblico diz que quando os filisteus viram que seu campeão havia caído, fugiram. E o exército de Israel, antes amedrontado, tomou coragem e os perseguiu. Aqui está uma lição poderosa. Quando você vence seus gigantes, outras pessoas ao seu redor também se fortalecem. Davi foi ousado porque confiava plenamente em Deus. Ele não baseou sua segurança em números, armas ou aparência. A fé dele era uma rocha firme em meio à incerteza, e o que parecia impossível aconteceu em questão de segundos. Porque quando Deus está no controle, o improvável se torna inevitável. Às vezes, o que está te faltando não é recurso nem força, mas ousadia espiritual. O Golias que te afronta não resiste quando você se levanta com fé e enfrenta com coragem. E quando isso acontece, o medo dá lugar à vitória. Mas a história de Davi não termina com a queda de Golias. Na verdade, ali é que começa sua ascensão como homem de Deus. Vamos agora entender o que essa história nos ensina para a vida e como você pode aplicar isso hoje para o seu crescimento espiritual. Lições de vida. Como vencer seus Golias hoje. A história de Davi e Golias não é apenas sobre uma vitória física. Ela é um mapa espiritual, um retrato de como Deus age na vida daqueles que confiam nele, mesmo quando tudo parece impossível. E a grande verdade é, todo mundo tem um Golias para enfrentar. Pode ser externo, um problema, ou interno, um medo, um trauma, uma ferida. Davi só venceu porque não ignorou os bastidores. Enquanto todos olhavam apenas para o campo de batalha, ele já havia vencido antes, vencido a si mesmo, vencido a dúvida, vencido o medo. Você está aproveitando o tempo de silêncio para se preparar? Está sendo fiel nas pequenas coisas, como Davi foi com as ovelhas? A lição aqui é: não subestime os dias comuns.
É ali que Deus molda guerreiros. Você não precisa ser o mais forte, o mais inteligente ou o mais preparado aos olhos do mundo. Você só precisa estar disposto e disponível. Davi usou pedras e uma funda. O que você tem nas mãos hoje? Seu talento, sua história, sua dor. Tudo isso pode ser usado por Deus, se colocado nas mãos certas. O medo pode cair, a culpa pode cair, a insegurança pode cair. Mas você precisa se levantar. E se você se levantar com fé, coragem e propósito, nada pode te parar. Romanos 8:31 nos lembra: se Deus é por nós, quem será contra nós? Você foi chamado para vencer. Mesmo que o mundo duvide, mesmo que você tenha sido deixado de lado, Deus te vê como um escolhido. E o mesmo Deus que capacitou Davi está te capacitando agora. Declare em voz alta: hoje eu me levanto com fé, eu enfrento meus gigantes e com Deus eu venço. Você não está só. E a sua vitória será testemunho para levantar muitos outros. Se essa história falou com você hoje, saiba, não foi por acaso. Deus ainda levanta Davies em tempos de guerra. E talvez hoje seja o dia em que Ele está levantando você. Seja qual for o seu Golias, ele pode cair. Com fé, com propósito e com a certeza de que você não está sozinho nessa caminhada. A vitória começa quando você escolhe crer. E às vezes, tudo o que você precisa é de uma pedra e um pouco mais de fé. Se essa palavra tocou o seu coração, deixa um "Eu me levanto em fé" nos comentários. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa enfrentar seus gigantes. Se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos juntos nessa jornada de fé e crescimento. Até o próximo vídeo. E nunca se esqueça, com Deus, você pode vencer qualquer gigante.